Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou sócia aqui do curso Palestra Gratuita, sou advogada e hoje eu vim esmiuçar com você o edital da Guarda Municipal de Bonfim, lá em Roraima, né? Então eu sei que tem gente do norte do nosso país que nos acompanha aqui e o objetivo desse vídeo é trazer informações a respeito desse concurso que tá com inscrição aberta e a prova ainda vai acontecer ainda esse ano. Então nós vamos esmiuçar esse edital e eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha com relação não só a esse concurso, mas qualquer outro concurso em andamento aqui no nosso país. Então vamos lá, vem comigo, vamos acompanhar o edital. O que o edital estabelece, né? Qual é a quantidade de vagas? São 10 vagas para o público masculino e 7 para o público feminino. Idade mínima, 18 anos. Altura, mínimo de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. Grau de escolaridade exigido nesse edital, só o ensino médio, não precisa ter ensino superior. O período da inscrição começou dia 24 de julho e se encerra agora no dia 6 de setembro. Taxa de inscrição, R$ 140. Remuneração, R$ 1.400, mais 10% de adicional de risco de vida e mais 20% de adicional noturno. A data da prova, dia 24/9, com a duração de 3 horas e 45 minutos. Esse processo seletivo, esse concurso, ele vai ser composto pelas seguintes etapas: prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, exames médicos com exigência de toxicológico, investigação social e a teórica e prática do curso de formação. Quais são as condições para ingresso na carreira? Primeira condição, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, precisa estar em dia com as obrigações militares, se candidato do sexo masculino, estar em dia com as obrigações eleitorais, não possuir antecedentes criminais, estar em gozo de seus direitos civis e políticos, CNH categoria A e B, não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos, apresentar declaração de bens, incluindo os dos dependentes. Então, as condições para ingresso são condições bem básicas, né? Basicamente, todas as carreiras militares do Brasil exigem essas questões que eles estão pedindo e são questões muito básicas, muito tranquilas. Com relação à prova objetiva, como ela vai funcionar? É uma prova de caráter eliminatório e classificatório e vai ser uma prova escrita com 50 questões objetivas de múltipla escolha e cada uma tem 5 alternativas de resposta, sendo apenas uma a correta. O que eu achei bem bacana é que, a depender da matéria, tem-se uma pontuação diferenciada. Então, língua portuguesa, a pontuação 2,2, a atualidades e conhecimentos gerais 1,2 e conhecimentos específicos 2,4, né? Então, totalizando 50 questões com um total de 100 pontos. Será considerado eliminado do concurso o candidato que obtiver um número de acertos inferior a 50% do número total de pontos da prova, ou obtiver uma pontuação 0 em qualquer uma dessas disciplinas. Então é muito interessante prestar atenção com relação a isso, porque não adianta você gabaritar português e não acertar absolutamente nada de atualidades, que aí nesse caso vai ser eliminado do concurso. Com relação ao teste de aptidão física, quais candidatos serão convocados para o TAF, que é a segunda etapa? Se candidato do sexo masculino, até o 59 e o feminino até o 41. E o que vai ser exigido no TAF? Barra fixa, flexão de cotovelo, flexão abdominal e corrida, que é o teste físico básico aí de praticamente todas as carreiras policiais. Com relação ao exame psicológico, o exame psicológico ele vai ser composto pela aplicação de um questionário social e uma entrevista individual, além de uma bateria de 5 testes, sendo eles atenção dividida, memória visual, inteligência não verbal e 2 testes de personalidade. O que eles estão buscando nos candidatos nesse concurso em específico? Qual é o perfil desejado? O que vai ser analisado, né? O desempenho, a estabilidade emocional, a agressividade, ansiedade, impulsividade, adaptabilidade, relacionamento interpessoal. Caso o candidato venha a ser considerado inapto no exame psicológico, eles vão apresentar o resultado de maneira fundamentada e por escrito. Isso eu achei extremamente importante
e muito válido, porque nós temos concursos em que o candidato é reprovado no exame psicológico e a devolutiva ela é feita apenas de maneira verbal. Então, o próprio edital ele já estabelece que em caso de reprovação, o candidato ele terá acesso aos motivos de maneira fundamentada e por escrito. Com relação ao exame médico, ele já engloba também um exame toxicológico. E o que você precisa levar em consideração? Eles pedem que o candidato leve uma série de exames. Então, tá aí a imagem para vocês, desde hemograma, exame de glicose, ureia, creatinina, ácido úrico. Enfim, tem uma listagem de exames de laudo, raio-x de tórax. Tem uma série de exames. É bom e é ruim, né, pessoal? Até porque tem alguns concursos, como o da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, que não há a exigência de nenhum tipo de exame. Então, é um exame clínico. Se de repente você tem uma determinada patologia que não impede, para o exercício da função, não impede ou impossibilita, eles não pedem o exame, então não tem como você comprovar isso, e aí tem uma série de reprovações indevidas. Então, quando tem-se um exame médico que já pede todos esses exames, você sabe que a probabilidade de você reprovar de maneira indevida é muito baixa, é muito pequena, então isso te resguarda, apesar de ter um custo alto realizar todos esses exames. Bom, depois ele trata um pouquinho, o edital fala um pouco a respeito do exame toxicológico, que é também um exame que é realizado na maioria dos concursos policiais e é de extrema importância, precisa ter o exame toxicológico. E posteriormente ele fala da fase de investigação social, que vai ser a 5ª fase do concurso, e ela tem como objetivo apurar se o candidato apresenta uma conduta idônea, né? Então, eles colocam uma série de questões que vão ser verificadas, e dentre elas a gente pode falar a respeito da habitualidade no descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade. Então, eles vão procurar se nos demais empregos que você teve, os locais que você trabalhou, você era uma pessoa pontual, por exemplo, você frequentava o local de trabalho, você era assíduo, né? Se você não tinha muita falta. Urbanidade, qual era o seu tratamento com os seus superiores, com os colegas de trabalho. Eles falam também a respeito da prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e administrativas, manifestação de desprezo às autoridades e a atos da administração pública, a habitualidade em descumprir obrigações legítimas. São dívidas, como por exemplo, né? Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais. Então, aqui ele fala de ambiência criminosa. Prática de ato que possa importar em escândalo ou comprometer a função de segurança do sistema penal. Frequência a locais incompatíveis com o decoro das funções de guarda civil. Vício, embriaguez, uso de drogas, né? Prática de ato tipificado como infração penal ou qualquer prática tentatória à moral e aos bons costumes. Depois, contumácia na prática de transgressões disciplinares. E, por fim, participação ou filiação como sócio, membro ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime vigente. Bom, tudo que eles elencam aqui na fase de investigação social não tem nada de absurdo. É lógico que a gente precisa sempre analisar como que essas informações elas se dão diante de um caso prático, né? A questão, por exemplo, da ambiência criminosa é algo que me preocupa muito, porque em alguns concursos eles consideram só a relação sanguínea como ambiência criminosa. Então, o fato de você ter um primo que cometeu um crime, um tio que cometeu um crime ou faz uso de drogas, isso não pode por si só acarretar na sua reprovação. Então, isso é algo que me preocupa, mas a maioria dos editais consta essa questão da ambiência criminosa. Por fim, eles destacam que o curso de formação será realizado em parceria com instituições de segurança e o governo do estado, e ele vai ter caráter eliminatório e classificatório com duração mínima de 640 horas, né? Justamente em obediência à matriz curricular do Senasp. E aí, eles falam que serão convocados por edital específico para realizarem suas matrículas no curso de formação os candidatos que, após a realização da 5ª fase da primeira etapa, estiverem classificados. Masculino até a 18ª posição e feminino até a 12ª posição. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, falando a respeito dos editais, destrinchando o edital, se você tem dúvida com relação a esse edital em específico ou outro concurso que esteja em andamento, deixa sua dúvida aqui nos comentários que eu fico à disposição para responder. Muito obrigada e até a próxima!